Tudo bem? Hoje o nosso tema da aula será esquistossomose. Hoje nós vamos falar de uma doença chamada esquistossomose. Bebê, por que falar da esquistossomose? Porque é uma das patologias mais cobradas na tua prova, então é importante que você conheça esse tema. O nosso trabalho aqui vai ser desenvolver o tema resolvendo questões, porque não tem melhor método, o método mais eficaz, mais eficiente, para que você aprove em qualquer concurso que você vá fazer, sobretudo da área de saúde, sobretudo de ACE e de ACS, é resolvendo questões, meu irmão, tá certo? Não existe método melhor, é o famoso método questões, questões, questões. É fundamental. Então nós temos aí a primeira questão. Nessa questão, tá certo? Uma questão de 2023, bastante recente, a banca cobrou barriga d'água da seguinte maneira: assinale as afirmativas a seguir. Aí a banca diz, no item 01, na afirmativa 1, a esquistossomose maçônica, conhecida popularmente como doença do caramujo e ou barriga d'água, é uma parasitose provocada pelo Trematodeu Schistosoma maçônico. Moçada, a primeira coisa, para resolver esse item está correto, tá? Agora, BD, por que está correto? Pelo seguinte, essa doença chamada de esquistossomose, na realidade, ela recebe vários outros nomes populares, que você tem que saber, meu amigo. Por quê? Porque a banca cobra. BD, eu vou fazer em São Paulo, não importa. Eu vou fazer em Juazeiro do Norte, em qualquer lugar do Brasil que você vá fazer, você tem que saber que essa doença, a esquistossomose, essa parasitose que vai estar na tua prova, recebe outros nomes, cara. E você não vai perder uma questão bestamente sem saber os nomes. E aí, olha só, quais são os nomes que você tem que conhecer sim ou sim. Primeiro, essa doença pode ser chamada também, como ele disse aí na questão, a banca, de barriga d'água. Perfeito. Ela também diz que pode ser chamada de doença do caramujo. Tranquilo. Mas além disso, BD, quais são os outros nomes que já caíram em prova e que poderão vir a cair também em prova? Você pode chamar essa doença também de mal do caramujo, é a mesma coisa. Já caiu na tua prova, cara. Outra coisa, xistosa, dá no mesmo. Xistose, dá no mesmo. Ou ainda, doença de Pirajá da Silva. Então lembra, a esquistossomose pode ser chamada de barriga d'água, doença do caramujo, mal do caramujo, tá certo? Xistose, e ainda pode cair na tua prova como doença de Pirajá da Silva. Aí, meu amiguinho, doença de Pirajá da Silva. Perfeito. Aí eu quero que você dê aqui um plus e anote. Dedê, por que ela é chamada doença do caramujo? Porque no ciclo vital dessa parasitose, no ciclo biológico dela, aparece a participação de um caramujo, que funciona como hospedeiro intermediário nesse ciclo. Perfeito. E por que eu posso chamar também de doença de Pirajá da Silva? Por um detalhe muito simples. Olha só, existia na Bahia um cara chamado Pirajá da Silva. Quem foi o Pirajá da Silva? Foi um médico, naturalista, pesquisador e sanitarista. E o que tem a ver isso? Tem a ver, meu amiguinho, que há mais de 100 anos atrás, foi esse cara, foi esse indivíduo quem estudou o ciclo, quem estudou o verme causador da barriga d'água, tá certo? Por isso essa doença, em homenagem a ele, também é chamada de doença de Pirajá da Silva. Beleza. Um outro tema, um outro detalhe dessa questão, que você não pode deixar de saber, dessa informação, é quando ele diz que ela é causada por um trematódeo, tá certo? Um trematódeo chamado Schistosoma maçônico. Perfeito. Mas me diz uma coisa, o que é um trematódeo? Cara, existe uma coisa que é reconhecida internacionalmente, que é a nomenclatura zoológica internacional. O que é que você quer dizer com isso? Que você hoje, para entender os bichos, para conhecer a organização dos bichos, de modo geral, dos seres vivos, você ordena. Você ordena porque senão fica difícil reconhecê-los. E aí, tá certo? E aí, o que é que eu quero que você lembre? Primeiro, de onde vem o termo trematódia? Para você não ficar repetindo como um papagaio,
como louro, sem saber de onde vêm as coisas. Então vou te explicar. O Schistosoma mansoni, olha só, ele é um platelminto. Um platelminto, beleza. BD, o que é um platelminto? Um platelminto, ó, vem da palavra plat, significa achatado. Achatado, beleza. E é um mito de verme. Ah, BD, quer dizer que um platelminto é um verme de forma achatada? Perfeito. É um verme que tem um corpo dorsoventralmente achatado. Beleza. Aí você diz assim, e aí, meu amigo, que o filo platelminto, ele é dividido em classes, tá certo? Que classes são essas? A classe dos tuberlários, a classe trematódea, que a prova te pede, que a banca te pede, e a classe cestoda. Beleza. Ele diz uma coisa, quem são os platelmintos da classe tuberlária? Cara, a classe tuberlária é representada pelas planárias, tá certo? Mas hoje não nos interessam as planárias. Tem nada a ver com o que nós vamos falar hoje, mas lembra disso. A classe tuberlária do filo platelminto tem um representante que são as planárias. São de vida livre, não causa doença em ninguém, você encontra em água doce, no meio terrestre, etc. Não nos interessa no momento. Beleza. Entendeu? Qual é a outra classe? A classe dos cestôdeos. Ah, e quem são os representantes? As famosas tênia sólio e a famosa tênia saginata, que também cai na tua prova, mas que hoje também não nos interessa, porque o que eu vou falar para você é a respeito de quem? Dos trematódeos. Muito bem. Então esquece tênia sólio, saginata, que são a tênia do porco, a sólio a tênia do porco, a saginata a tênia do boi, mas que hoje não interessa para resolver a questão, e em que em outro momento, em outra aula, em outro vídeo, nós vamos resolver questões de teníase, que também cai na tua prova. Muito bem. Partindo disso, o que é que eu quero que você lembre? Já sabendo o nome da doença, os seus nomes populares, os seus sinônimos, sabendo o que é um trematódio, aí, meu amiguinho, olha só, quem é o principal representante dos trematódios, BD? O principal representante é o famoso Schistosoma mansoni. Beleza. Schistosoma mansoni. E o que é que eu tenho que saber sobre esse Schistosoma mansoni? Primeiro, que é o verme, que é o parasita causador da esquistossomose. Ah, tu está me dizendo que ele é o causador da doença? Exato. Que na tua prova é chamado de agente etiológico. Olha só que legal. Na tua prova, o causador da doença do caramujo é o agente etiológico, é o causador da doença. Beleza. E em relação a ele, o que é que eu tenho que saber para a prova? Que já foi questão de prova. Primeiro, tu tens que saber que ele é um verme dióico. Tem que saber que ele é um animal, é um verme, um invertebrado dióico. Outra coisa, tu tem que saber que ele apresenta uma coisa chamada de dimorfismo sexual. Beleza, dimorfismo sexual. E outra coisa, tu tem que saber para a tua prova que ele é um verme digenético. Digenético, beleza. Ora, me diz uma coisa, o que é ser um animal dióico? É ser um animal de sexo separado, cara. Ou seja, existe a fêmea e existe o macho, tá bom? Tem a fêmea e tem o macho. O que é o dimorfismo sexual? É que a fêmea e o macho são diferentes, têm aspecto externo diferentes. Como assim, BD? O macho ele é menor do que a fêmea. O macho ele é mais largo do que a fêmea. No macho eu vou encontrar uma coisa chamada canal ginecóforo, tá certo? Que é uma fenda transversal, longitudinal no corpo do animal. E enquanto o macho é menor do que a fêmea, enquanto ele é mais largo e tem esse canal ginecóforo, tá certo? A fêmea é maior do que ele, ela é mais fininha e ela adora ficar dentro desse canal ginecóforo. Imagine que aqui você tem um macho, ó. Imagine que aqui você tem um macho e aqui você tem o famoso canal ginecóforo. Beleza, famoso canal ginecóforo, essa fenda. E para que tem essa fenda no macho? Porque a fêmea, ó, ela se aloja, cara. Ela se aloja nessa fenda. E é aí onde eles vão sofrer o acasalamento e, a posteriori, a liberação de ovos através de quem? Das fezes. Então, guarda isso. É um trematódeo? É. Porque é do filo platelminto, da classe trematódeo,
E o representante dessa classe, o Schistosoma mansoni. O que é que ele faz, BD? Ele é o causador. Ele é o agente etiológico da esquistossomose. Ele é um verme digenético, porque necessita de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. Ele tem o hospedeiro intermediário, que é o caramujo, e tem o hospedeiro definitivo, que somos nós, o homem da espécie humana. Beleza. O que é ser dimorfismo? Ter o dimorfismo sexual? Serem diferentes, tá? Como assim? A fêmea é mais fininha, é maior do que o macho, ele é menor, ele é mais alargado, e ele tem essa fendazinha chamada canal ginecóforo, que aloja a fêmea, tá certo? Onde ela gosta de ficar. Muito bem. Ora, então, esse item 01 é um item correto. É chamada de mal de caramujo, barriga d'água, é causada por um trematóide, e esse trematóide é chamado Schistosoma mansoni. Portanto, meu amigo, essa afirmativa 1 é uma afirmativa correta. Muito bem. BD, agora vamos para a afirmativa número 2. E aí ele diz assim, ó, a doença se caracteriza por um quadro agudo ou crônico. Muito bem. Muitas vezes assintomático. Grava essas palavras aí, ó. Quadro agudo ou crônico, sublinha, às vezes assintomático, mas que pode se manifestar de uma forma mais grave, provocando óbito do hospedeiro. Moçada, olha só, quando nós falamos da barriga d'água, da esquistossomose, você tem que lembrar na tua prova que essa parasitose, tá certo? Ela se apresenta em fases. Ela se apresenta em fases. Existe uma fase inicial, que representa a fase aguda da doença, tá certo? E existe uma fase crônica. Beleza. É o que ele diz aí, quadros agudos e crônicos. O grande lance dessa doença é que na grande maioria dos pacientes, na grande maioria dos indivíduos infectados, o cara não sente nada. Né? Na maioria, eles são assintomáticos, tá certo? Assintomáticos, sem sintomas. E aí, meu amigo, a doença evolui. Pouco sintoma, sintomas inespecíficos, e essa doença evolui, pode evoluir, e nessa evolução, depois de 6 meses de evolução, aí é onde nós vamos ter a fase crônica da doença. Mas deve me dizer uma coisa, tudo bem, a maioria não tem sintoma, mas quando aparece um sintoma nessa fase, são sintomas inespecíficos. Por exemplo, na hora que ele é infectado, nós vamos ver como é que o homem é infectado, ele pode sofrer uma coisa que nós chamamos dermatite cercariana. No local da picada lá, da larvazinha infectante, depois que ela pica e penetra na pele, o cara vai ter uma coceira, tá certo? Uma coceira forte, pode ter dores também. E a partir daí, ele vai apresentar essa condição chamada de dermatite cercariana, tá certo? Que é muito pruriginosa, coça muito e pode também doer. Beleza. E aí que além disso, além dessa dermatite cercariana, na fase aguda, na fase inicial, o indivíduo infectado, ele também pode apresentar uma coisa chamada febre de Katayama. Febre de Katayama. Questão de prova, hein? Já caiu na tua prova. Papel e caneta na mão e observação. Na fase aguda, alguns pacientes, não são todos, porque a febre de Katayama, ela ocorre geralmente, quando ela aparece geralmente, moçada, depois de 2 semanas a 2 meses de que o indivíduo foi infectado. Então, peraí, BD, o indivíduo se infecta hoje, pode não sentir nada, perfeito. Mas ele pode sentir o quê? Essa dermatite cercariana, que eu te falei, ele pode ter dor abdominal, ele pode ter dor de cabeça, cefaleia na tua prova, e em alguns indivíduos, dependendo da reação de cada organismo, ele pode apresentar esse fenômeno, essa reação, que na tua prova é chamado de febre de Katayama. E que quando ela aparece, via de regra, ela aparece depois de 2 semanas a 2 meses de infecção. E aí você me diz assim, mas BD, me diz uma coisa, e o que é que eu tenho que saber dessa bichinha na prova? Olha só o que é que tu tem que saber. Quando o cara adquire a febre de Katayama, ele vai se apresentar da seguinte maneira. Ele vai apresentar-se com febre,
ele vai ter dor abdominal intensa, tá certo? Ele vai ter cefaleia, dor de cabeça, ele vai ter, cara, náuseas, ele vai ter vômitos, tá claro? Ele vai ter diarreia, o cara vai perder peso, vai perder o apetite, etc, etc, etc. E além disso, ele vai apresentar também uma coisa que as provas adoram. Na febre de Catayana, o indivíduo, além da diarreia, da dor abdominal, da dor de cabeça, etc., da tosse, ele pode ter uma tosse seca, tá claro? É outro sintoma que aparece no indivíduo que apresenta essa reação chamada febre de Catayana. Mas tem dois detalhes que eu quero que você anote. Nessa fase, no cara que tem a febre de Catayana, ele vai apresentar uma coisa chamada de hepatomegalia. Hepatomegalia, beleza. Além da hepatomegalia, moçada, o paciente também, o indivíduo infectado, né, durante essa fase, ele vai apresentar uma coisa chamada de esplenomegalia. Beleza. A ABD quer dizer que ele pode apresentar hepatomegalia e esplenomegalia? Sim. E o que é que eu quero que você saiba? Hepatomegalia, hepato vem de fígado, megalia de aumento, tá certo? Portanto, hepatomegalia é quando o indivíduo apresenta o aumento do tamanho do fígado, o aumento do tamanho, o aumento do volume, etc, etc. Beleza. PD, e a esplenomegalia? A esplenomegalia, essa doença, ela é de esplenismo, vem de baixo, Então, esplenomegalia também representa o aumento de volume de quem vai? O aumento de volume do baço. Então, além de dar diarreia, de tudo aquilo que eu já comentei, o indivíduo também pode apresentar hepatomegalia e esplenomegalia. E você já sabe que a hepatomegalia é o aumento do tamanho do fígado, e esplenomegalia é também o aumento do tamanho do baço. Beleza. Partindo disso, o item 02 é um item correto, tá bom? O item 02, a afirmativa 02, é uma afirmativa correta, porque ele diz que essa doença se caracteriza por um quadro agudo ou crônico, é verdade, e que muitas vezes o paciente, o indivíduo, está assintomático, mas que pode se manifestar de uma forma mais grave, provocando o óbito do hospedeiro. Pode, porque olha só, a febre de Catayana, de uma maneira geral, ela é um evento raro, tá certo? E de um modo geral, ela é autolimitante, ou seja, o indivíduo apresenta, mas não morre. Agora, tem determinados indivíduos que reagem de forma mais exagerada, mais exuberante, tem uma reação mais importante de hipersensibilidade e, logicamente, pode complicar e pode ir ao óbito. Portanto, esse item aí é um item correto. Beleza. Vamos para frente. No item, na afirmativa 03, ele diz assim: a doença ocorre de forma endêmica em grande parte do Brasil. Anota isso, endêmica, tá certo? Passa um risquinho aí, endêmica em grande parte do Brasil, acometendo milhões de pessoas e provocando grande número de casos graves e óbitos, caracterizando-se como um grave problema de saúde pública no Brasil. Moçada, esse item também está correto. Por quê? Quando nós falamos, cara, de esquistossomose, veja bem, quando nós falamos de esquistossomose, nós estamos falando de uma parasitose que é endêmica em quase todo o Brasil, cara. 18 estados brasileiros, olha só, 18 estados brasileiros hoje, mais o Distrito Federal, estão infestados com a barriga d'água, com a esquistossomose. Outra, a nível mundial, para você ter ideia, 54 países hoje no mundo apresentam a esquistossomose. E aí é quando eu te digo que é vergonhoso. Depois de 100, lembra do Pirajá da Silva, que há 100 anos atrás descobriu o Schistossoma mansoni, estudou o ciclo, estudou a doença. Cara, há 100 anos atrás, há quase 120 anos atrás, e ainda hoje a gente está falando de barriga d'água. E com um problema grave de saúde pública no Brasil e que leva milhões, milhares de mortes todo ano no mundo. Isso é vergonhoso. E sabe por quê? Porque a barriga d'água, porque a esquistossomose, na tua prova, eles gostam de dizer, sabe o quê? Que a barriga d'água é uma doença tropical negligenciada. Olha aí, como é, BD?
A esquistossomose é uma doença tropical negligenciada. Exatamente. Sabe o que é que significa isso, cara? Significa dizer para você que as nossas autoridades sanitárias, que deveriam estar preocupadas com esse problema, não estão. Tá certo? Não estão. E aí, essa doença se encontra em uma lista de mais de 20 doenças negligenciadas no Brasil e no mundo. Beleza. Significa dizer que essa doença é uma doença que não atrai pesquisa, que não atrai investimento, grana, tá certo? Que não atrai investimento, dinheiro dessa classe temos, que não investe na saúde. Então, essa doença está na lista das doenças negligenciadas por falta de investimento, por falta de estudos para prevenção, por falta de novos fármacos, etc, etc, etc. Então, lembra disso. É uma doença que se encontra na lista das doenças negligenciadas. E só mais um detalhe para fechar essa questão. Lembra disso que isso cai na tua prova. Olha só, a esquistossomose é uma doença de notificação compulsória. Como EBD, a esquistossomose é uma doença de notificação compulsória. E aí, cara, lembra disso. Ela é de notificação compulsória, tá certo? Semanal. Semanal. Como é? É. Porque existem as doenças de notificação compulsória imediata, e o que é que você chama de imediata na prova? Dentro das primeiras 24 horas. Ah, quer dizer que existe uma lista? Existe, meu filho. Uma lista nacional de agravos e doenças, aonde você notifica, dependendo da doença, do grau de complexidade, de vulnerabilidade, de mortalidade, etc., que você classifica, que você notifica de forma semanal e de forma imediata, nas primeiras 24 horas. Portanto, a esquistossomose, ela é uma doença de notificação semanal, tá bom? De notificação semanal. Lembra de uma coisa, essa lista de notificação não é de agora, não. A primeira vez que o Ministério da Saúde lançou essa lista foi na década de 60, cara, 1961, tá bom? E até hoje essa lista existe. Portanto, para resumir aqui na questão, o gabarito correto nessa questão seria: a afirmativa 1 está correta, a afirmativa 2 está correta e a afirmativa 3 também está correta. Portanto, o gabarito dessa questão é o item D de Deus. Todas as afirmativas estão corretas. É isso aí.